Dificuldades de planejar. Eu vou falar aqui sobre 4 principais erros na hora de montar um planejamento. A primeira grande dificuldade são os vícios sociais. Eles estão ligados à maneira com que a sociedade pensa, a maneira com que a sociedade nos faz agir, ou seja, tudo aquilo que a gente faz de acordo com o pensamento, a cobrança das pessoas. Um exemplo disso é quando se obtém o primeiro crédito, já com seus 18, 20 anos, e a primeira coisa que o jovem pensa em fazer é comprar um veículo, um carro, e acaba se endividando com isso, e acaba engessando o seu orçamento, acaba assumindo uma parcela, muitas vezes, que não consegue pagar, e inclusive não tem condições de pagar um seguro para esse carro. Então já engessa a partir daí o próprio orçamento e começa com o pé esquerdo, ou seja, começa errado, né? A segunda dificuldade tem a ver com as escolhas. A mística da sorte, do azar no nosso dia a dia, da sorte do azar para o fulano que ganhou dinheiro ou para mim que acabei perdendo todo o meu dinheiro por um momento de azar, porque eu acabei batendo o carro, aconteceu um imprevisto, tem sim a ver com as nossas escolhas. Essa história de sorte ou azar é apenas uma desculpa. Por quê? Porque para quem está preparado, para quem tem um bom planejamento financeiro, sorte e azar não existe. O imprevisto sempre é previsto. Ou seja, quando a gente tem uma previsibilidade no nosso orçamento, a gente tem espaço para imprevistos, sejam positivos ou negativos, seja para aproveitar uma oportunidade, seja para um acidente que ocorre, acidente não tem como evitar, mas tem como evitar as consequências maiores que ele pode trazer, principalmente dentro de um orçamento bem planejado. Então, essas escolhas são nossas. A sorte e o azar acaba ficando de lado quando se tem um bom planejamento financeiro e quando se pensa dessa forma. Algo muito comum com os brasileiros é, por exemplo, comprar um carro caro, um carro que às vezes cabe no orçamento no sentido de posso pagar, mas não consigo arcar com as despesas dele, ou seja, eu não consigo pagar um seguro, eu não consigo pagar manutenção e aí eu consigo muitos problemas através disso, ou seja, se bater o carro vai ter um prejuízo gigante, vai desbalancear todo o orçamento, vai ter que abrir mão de coisas para conseguir pagar ou vai acabar ficando sem o carro. Isso serve também para quem sai de um apartamento menor e vai para um apartamento maior, simplesmente porque ficou encantado por esse outro apartamento, mas acabou não calculando também quanto vai aumentar de condomínio, quanto vai aumentar de despesas gerais desse apartamento, como IPTU e afins, e acaba também se enrolando na questão das dívidas e tudo mais. A terceira dificuldade é a zona de conforto. É aquela mesma que te impede de ir para a academia regularmente ou de manter uma dieta, por exemplo, mesmo sabendo muito bem dos seus objetivos físicos. Isso se dá muito mais por uma situação química do nosso cérebro do que simplesmente a vontade de não fazer. Porque você sabe exatamente o que fazer. Você não faz porque o seu cérebro gera uma espécie de conforto em não fazer. Ou seja, é difícil acordar cedo para ir para a academia, é difícil preparar os alimentos na hora de fazer a dieta, é difícil comer certo, é difícil dizer não para aquilo que você não quer comer. Ou seja, tudo isso também tem a ver com uma dificuldade de planejar. A gente precisa entender o nosso cérebro primeiro, para depois conseguir reagir a ele da maneira correta. E para combater isso, é necessário, em primeiro lugar, admitir os erros, admitir que está errado nisso, admitir que não está dando certo, entender o porquê. E o segundo é propor a si próprio exercícios um pouco diferentes. Se não está dando certo daquela forma, tentar uma forma diferente de fazer a mesma coisa para que o teu cérebro consiga entender de uma maneira diferente e ser talvez premiado de uma maneira diferente e isso te motive a manter aquela rotina, a manter aquela prática, a manter um bom planejamento. O quarto é a falta de conhecimento. Isso se dá tanto pela educação precária que nós temos, por exemplo, a educação financeira nas escolas, ela inexiste no Brasil, quanto também pela falta de buscar conhecimento nisso ao longo do restante da vida. Ou seja, nós não somos incentivados a buscar isso. E para combater a falta de conhecimento, nós precisamos adquirir consciência. Isso você já está fazendo através desse vídeo, então eu sugiro que você continue fazendo isso com frequência para que você consiga ampliar também o seu nível de conhecimento e consiga também falar com pessoas sobre o tema, o que vai acabar te enriquecendo e enriquecendo as pessoas também que te cercam. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aqui se você se identificou com alguma dessas dificuldades. Um abraço e até a próxima.